E se quase tudo que a gente aprendeu sobre dinheiro estiver, na verdade, errado? Hoje nós vamos mergulhar fundo e extrair as lições mais poderosas e às vezes até chocantes de um dos livros de finanças pessoais mais famosos do mundo, Pai Rico, Pai Pobre. Quem escreveu o livro foi Robert Kiyosaki, e ele começa contando que cresceu com duas figuras paternas bem diferentes. De um lado, o pai dele mesmo, um funcionário público com ótima formação. Do outro, o pai do melhor amigo dele, um empreendedor que nem terminou a escola. Essa dualidade, esse conflito de ideias foi o que formou toda a visão dele sobre dinheiro. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa batalha de mentalidades que o Kiyosaki viveu. Depois, vamos desvendar 3 lições que simplesmente viram de cabeça para baixo o jeito que a gente pensa sobre o dinheiro. E para fechar, vamos ver qual é a estratégia para escapar daquele ciclo que ele chama de corrida dos ratos. Olha que interessante. De um lado, o pai pobre, o pai biológico dele, que prezava pela segurança de um bom emprego e pela educação tradicional. Do outro, o pai rico, que ensinava sobre assumir riscos, sobre investir e, o mais importante, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa diferença enorme forçou o garoto a pensar, a comparar e, no fim, a escolher o próprio caminho. E essa comparação aqui é perfeita para mostrar a diferença principal. A mentalidade do pai pobre era sempre de limite, de escassez, o famoso não posso. Já a do pai rico era de possibilidade, de resolver o problema. Como eu posso fazer para conseguir isso? Uma mentalidade fecha a porta, a outra abre a mente para buscar soluções. E aqui vem a grande crítica do Kiyosaki. Ele diz que o nosso sistema de ensino nos prepara para sermos ótimos funcionários, mas não ótimos investidores. Isso cria um buraco gigantesco no nosso conhecimento. É por isso que a gente vê tantos profissionais super inteligentes, com diplomas e tudo, mas que sofrem com problemas financeiros a vida inteira. Bom, isso nos leva direto para a primeira e talvez a mais importante lição do pai rico. Tudo gira em torno de uma distinção muito, muito crucial. E começa com uma pergunta que parece simples, mas que muda tudo. A resposta, segundo o pai rico, não é sobre trabalhar mais duro. É sobre entender, de uma vez por todas, o significado de 2 palavrinhas que quase todo mundo confunde. São 2 definições que, quando você entende, viram a chave do jogo financeiro. A definição de ativo do pai rico é direta e reta. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, mesmo que você não esteja lá trabalhando. Pensa num imóvel alugado, em ações que pagam dividendos ou num negócio que roda sozinho. Isso são ativos. E o passivo? Bom, é exatamente o contrário. É tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E é aqui que a coisa fica polêmica, porque muitas das coisas que a gente acha que são valiosas, na verdade, são passivos. E isso nos leva ao ponto mais controverso do livro. É isso mesmo. Pela lógica do pai rico, a casa onde se mora não é um ativo, mas sim um passivo. E por quê? Simples. Ela só tira dinheiro do seu bolso. Tem o financiamento, os impostos, o seguro, a manutenção. A mesma coisa vale para o carro, para as dívidas de cartão. Esses passivos sugam seu dinheiro e te mantêm preso financeiramente. E essa frase resume tudo. Os ricos focam em construir a coluna de ativos. Já a classe média, a classe média acumula passivos, como uma casa maior, um carro mais novo, achando que está construindo patrimônio. É uma armadilha, uma ilusão de riqueza. Certo. Agora que a diferença entre ativos e passivos está clara, a lição número 2 é sobre foco. Onde é que a gente deve colocar a nossa energia para construir riqueza de verdade? O pai rico dizia que existe uma diferença gigante entre a sua profissão e o seu negócio. A sua profissão é o que paga as contas no fim do mês. O seu negócio é a sua coluna de ativos. Você pode ser um médico, por exemplo, mas o seu negócio são os investimentos que você tem. Você pode ser um engenheiro, mas o seu negócio é aquela pequena empresa que gera renda passiva. O Kiyosaki conta uma história ótima de quando era criança. Ele e o amigo dele criaram uma biblioteca de gibis. Enquanto eles trabalhavam de graça na lojinha, que era a profissão deles, eles construíram um ativo, um negócio que dava dinheiro sem eles precisarem estar lá. Eles estavam cuidando do próprio negócio. E agora a gente sobe de nível para a lição mais avançada e, quem sabe, a mais poderosa. Depois que você entende o que são ativos e começa a cuidar do seu negócio, o próximo passo não é só comprar ativos, é criar ativos. É aqui que os ricos, como ele diz, inventam dinheiro. Inteligência financeira é uma mistura de conhecimento técnico, contabilidade, investimentos, leis, com uma boa dose de criatividade e, principalmente, coragem. Não é só sobre seguir uma fórmula,
mas sobre enxergar oportunidades onde ninguém mais vê e ter a ousadia de ir lá e fazer acontecer. Tem um exemplo clássico no livro sobre isso. Um amigo do Kiyosaki compra uma casa caindo aos pedaços. Enquanto todo mundo viu um problema, ele viu uma oportunidade. O terreno vinha com outros 4 lotes vazios. O que ele fez? Demoliu a casa e vendeu 5 lotes para uma construtora. Ele não comprou um ativo, ele criou um do zero e ganhou uma bela grana com isso. A pergunta que fica é, se esses conceitos são tão fortes, por que tanta gente inteligente e trabalhadora continua presa em dificuldades financeiras? O Kiyosaki usa uma metáfora perfeita para descrever essa situação. Bem-vindo à corrida dos ratos. Funciona mais ou menos assim. A pessoa arruma um emprego, começa a ganhar mais, e o que ela faz? Aumenta os gastos. Compra um carro melhor, uma casa maior, as dívidas aumentam junto. Aí o medo de não conseguir pagar as contas faz ela trabalhar ainda mais. É um ciclo sem fim de correr atrás do próprio rabo, trabalhando só para pagar contas, sem nunca construir riqueza de verdade. E aqui está o grande objetivo. A verdadeira liberdade financeira não é sobre ter um salário gigante. É sobre ter ativos que trabalham por você. É quando a renda que vem dos seus ativos é maior que as suas despesas. É aí que você se livra do ciclo de viver esperando o próximo salário. Depois de todas essas lições sobre ativos e passivos, sobre cuidar do próprio negócio, sobre inventar dinheiro, qual é a única ferramenta que faz tudo isso ser possível? Qual é o ativo mais poderoso de todos? A grande conclusão de Pai Rico, Pai Pobre é que o nosso ativo mais valioso é a nossa mente. Investir em educação financeira é um investimento que dá o maior retorno que existe. Porque, no final das contas, conhecimento não é só poder, é a verdadeira fonte da riqueza. E a pergunta que fica é, o quanto estamos investindo no nosso ativo mais importante?